Manhã de quarta-feira, hoje dia 28 de janeiro de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, amados irmãos, à mesa do Senhor. Vamos alimentar a nossa alma com o pão do céu. Eu ouço aqui, você ouve aí, e assim nós vamos ficar mais fortes, mais esperançosos para o dia de amanhã. Precisamos ouvir a sua palavra. Aqui vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Nós agradecemos a todos vós pelo respeito, pelo carinho, pelas orações que os irmãos têm feito por nós, por aqueles que já se inscreveram nos canais e também compartilham com outros. Daqui nós mandamos através do YouTube e também do WhatsApp. São 2 canais. As mensagens diárias com o pastor Fernando Koenig. Você vai nos ouvir. Grato a Deus pela vida de todos vós. Nós estamos gravando este vídeo ainda na noite de terça-feira, já bem no final da noite. E durante este dia de terça-feira, foram quase 800 comentários. Nós lemos, alguns não conseguimos ler todos, mas vimos coisas ali, assuntos que podemos glorificar a Deus e nos alegrar e também chorar com alguém, lamentar as dificuldades e situação que muitos estão vivendo. Sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, saiba que aqui nós tratamos única e exclusivamente do Santo Evangelho de Cristo. Aqui não tratamos de assuntos outros e nada mais é postado nesse canal a não ser a mensagem da salvação. Não tratamos aqui de valores, não tratamos aqui de política, não discutimos denominações, não. Nós tratamos aqui do Evangelho da cruz, do Evangelho da salvação, do Evangelho do arrebatamento da igreja. Este é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta o homem, o poder de Deus que liberta o homem. Desse Evangelho que nós não temos o que nos envergonhar dele. Eu vou ler uma escritura que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35 ao 39, que diz: é bem conhecida essa escritura e nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança, a necessidade que nós temos de perseverança. Quando votamos diante do Senhor, ou quando propomos algo diante dele, de aguardar nele, não desistir. E principalmente, dessa que é a mais preciosa, dessa carreira, desse caminhar até o fim, sem recuar, sem voltar atrás. Diz assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Versículo 36, agora é do capítulo 10 de Hebreus, da carta aos Hebreus. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Versículo 37, parte de uma profecia do profeta Abacuque, que está aqui. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Essa é uma versão antiga que diz assim, vou repetir. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Versículo 18. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor,
não tem prazer nele. Concluindo, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservação da alma é você alcançar a redenção eterna, ficar firme até o fim. Se eu estivesse numa reunião de culto com você, eu iria neste momento pedir, irmãos, vamos repetir este verso 39 todos juntos, olhando um no olho do outro, dizendo assim: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Digam isso, diga para você mesmo: eu não sou daquele que recua. Permaneça fiel. Eu creio que a Esther tem algumas experiências para contar o que é a perseverança na nossa vida. Em primeiro lugar, eu saúdo a todos os irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Irmãos, esse versículo aí está gravado no meu coração. Porque faz mais ou menos 35 anos. Eu fiquei doente e o médico que me tratava, ele disse: Dona Esther, chegou um bom médico aqui agora em Itajaí. A senhora vai lá, porque eu não estou dando jeito nisso. Ele é especialista. Eu estava com a infecção generalizada, toda inchada. E eu fui lá. E ele mandou eu fazer, olha, deu uma pilha de exames, de tantos exames que ele mandou eu fazer. No final, ele botou na mesa, colocou a mão em cima e disse: Dona Esther, não posso mais fazer nada pela senhora. Não achei nada também. Se a senhora quiser, leve esses exames que são meio caminho andado. A senhora procura outros médicos. E ele me deu somente 2 comprimidos, receitou 2 tipos de comprimido. Um para tirar a febre, outro para dar um alívio na dor. Mas não comprei. Aquele dia, viemos para casa. E naquela noite, o Senhor falou comigo, mas falou numa visão. Foi uma visão. Ele mostrou tudo, mostrou até o caixão que eu ia deitar ali dentro dele, estava no chão ainda para eles me colocar ali dentro. E eu disse: Senhor, mas como se eu tivesse tomado, ele fez como se eu tivesse desobedecido a ordem dele. É 2 comprimidinhos só. E ele disse: aí está a prova da tua fé. Aí está, porque foi ele que falou. Não vou dizer para os irmãos que não vão tomar remédio quando o médico passa o remédio, não. Mas quando sabes, tem certeza que é Deus que fala, então obedeça. E eu disse: Senhor, mas como que eu não vou tomar esse remédio? Olha a situação que eu estou, morrendo. Ainda uma moça que não tinha 40 anos. Não. Tenho 77 agora. E quando eu disse: Senhor, eu não tenho essa fé. Quando eu falei assim, ele disse: mas o meu justo viverá pela fé. E se a minha alma recuar, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu disse: Senhor, eu não quero recuar. Quando eu falei assim, eu senti como que se a fé viesse num tamanho tão grande dentro de mim, que eu disse: Senhor, seja para a vida ou seja para a morte, eu vou confiar em Ti. Contei para o meu esposo disse: mas o que é que os outros vão dizer? Que nem o medicamento tu estás tomando, eu não estou te levando no outro médico? Eu disse: deixa,
Irmãos, foi uma luta de 3 meses entre a vida e a morte. 3 meses de luta. No ouvido, Satanás dizia: estás vendo? Os outros todos dormindo e tu aí sofrendo. Mas no outro ouvido, uma voz dizia: tu ainda vais saltar como um bezerro cevado. Aleluia. E assim foi a luta de 3 meses. A fim de 3 meses, eu voltei e fiz o exame. Não tinha mais nada. O Senhor tinha provado a minha fé, porque Ele dá a fé quando nós precisamos dela mesmo, e Ele sabe que nós vamos confiar nele. Amados irmãos, aí está o relato de quem realmente falou. Aleluia. O que aconteceu. Aleluia. Acompanhamos tudo isso. Eu, como marido, esposo, eu pensei, meu Deus, o que os outros vão falar? Vão dizer que eu deixei minha mulher morrer? Por quê? Tendo os recursos, tudo, podendo ir buscar outros recursos, mas era ela e Deus. Tem momentos, irmãos, da nossa vida que Deus nos prova, sim. Verdade. É eu e Ele, é tu e Ele. Olhando um no outro, confiando no Senhor. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Imagine agora, meu irmão, o Senhor não ter mais prazer em mim, na Esther, não ter mais prazer em nós. Porque nós recuamos, voltamos. Não recue, nunca. Amém. Nós precisamos permanecer fiéis até o fim. Nós sabemos que muitos que nos ouvem estão passando por momentos de angústia. Ontem, terça-feira, quase 800 mensagens, comentários. Alguns irmãos estão lendo, eu leio ali, eles estão lendo, e um respondendo para o outro, ajudando um ao outro, orando um para o outro. Ali naqueles comentários tem coisa que eu não vou falar hoje, mas leiam lá. O lamento de uma mãe. Não é a mãe do Abner, que eu falei na segunda ou outro dia atrás, mas é de um outro já. E quantos outros? Lamentos de mãe, de pai, de marido, de esposa. O inimigo tem lutado para destruir as famílias, para destruir a tua vida. O mundo está contaminado. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. A nossa juventude, se elas não estiverem no Senhor, firmados no Senhor, elas vão perecer, eles vão perecendo, um por um. Mas o Senhor tem guardado o seu povo. E Deus mantém aqui uma porta aberta, uma porta de esperança. Jesus falou: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Pela vossa perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo mundo sabe disso. Mas nós facilmente recuamos, deixamos. Quantos homens chamados por Deus que estão recuando da sua missão? Não volte atrás, siga adiante. O Senhor te chamou. Querido Deus, nosso amado Pai, guarda o teu povo, guarda as famílias, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. Abraça-nos todos juntos. Esta família, Cristo em vós, esperança da glória. Que nunca, Senhor, venhamos recuar e deixar-te, mas sempre estar junto a ti. Querido Senhor, é no nome de Jesus, teu Filho, que nós te pedimos. Hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, fiquem firmes e até amanhã, na paz de Cristo Jesus. Bom dia.